nos termos do precedente regimental número 43/2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída por excelentíssimo senhor professor Washington, presidente. Excelentíssimo senhor vereador Átila Nunes, vice-presidente. Excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. A mesa está assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador professor Washington, presidente. Excelentíssimo senhor vereador Átila Alexandre Pereira Nunes, vice-presidente. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio dos Santos Cardoso. Senhor controlador-geral do município, Antônio César Lins Cavalcante. Senhora contadora-geral do município, Maria de Fátima Gouveia. E senhor superintendente de orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Carlos Evandro Viegas. Inicialmente, gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença e a participação de Vossa Excelência junto com a sua equipe, agradecer a todos os técnicos da Prefeitura, a todos aqui presentes, agradecer os técnicos da Comissão de Orçamento e, para fazer uso da palavra, convido Vossa Excelência para que faça suas exposições iniciais. Bom dia, presidente, professor Washington. Cumprimento também ao vereador Átila Neto, a todos os presentes aqui nessa audiência. Nós vamos passar, como o vereador disse, um balanço dos resultados da Prefeitura até o segundo quadrimestre de 2013, os 8 meses encerrados em agosto. Inicialmente, com relação às receitas, em que a gente compara, nessa primeira tabela, a receita arrecadada até agosto com a meta prevista na lei orçamentária. Como os senhores podem ver, nós superamos a previsão inicialmente estimada nas receitas totais em R$ 188 milhões, sendo que a maior parte desse resultado deve-se às receitas correntes. Como sempre, depois nós vamos abrir esses principais grupos, mas boa parte desse resultado se deve não só à manutenção da força de arrecadação da Prefeitura, como também ao programa de recuperação de impostos atrasados, que foi aprovado aqui nessa casa no final de 2012 e que foi implementado esse exercício, o PPI Carioca, o nosso refis, aí, como geralmente se refere. Passando um pouco nas principais linhas, a receita tributária ela superou o estimado até agosto em 25 milhões, quer dizer, ela está bem próxima à receita que estava prevista. O segundo maior grupo, que é de transferências correntes, superou também a meta de arrecadação até agosto. Depois nós vamos abrir aí os principais responsáveis por esse resultado e em outras receitas correntes, que essa está bem acima da meta aí do período, porque, enfim, o programa de recuperação acabou se concentrando até agosto, Quando a lei foi aprovada, não havia determinação exata do mês, do ano em que seria feito, ele acabou sendo aí concentrado no período de maio a agosto, a setembro. Então, grande parte do resultado entrou nesse período já. No caso das receitas de capital, que são aquelas derivadas principalmente do recebimento de novos empréstimos e também de recursos da União para financiar obras. Pode voltar, que eu estou ainda no outro slide. O
comportamento depende aí da liberação dos recursos e do andamento das obras físicas, então, ao longo do período, ela estava com uma estimativa acima do que foi realizado. Como um todo, então, na receita total, nós acabamos tendo 188 milhões acima da meta da LOA, então, enfim, a arrecadação da Prefeitura permanece bastante forte. O próximo slide, ele compara, como usualmente nós fazemos, com o ano passado, né? E não mais em relação à LOA, mas em relação ao arrecadado no mesmo período do ano passado. Em termos nominais, nós temos aí nas receitas correntes um crescimento de 14,3%, que corresponde a um crescimento acima da inflação de 7,5% nas receitas correntes. E nas receitas totais, esse crescimento é um pouco menor pelo efeito das receitas de capital. E, nesse caso, a receita total tem 12,3% de crescimento, 5,6% de crescimento real, né? O principal fator aqui, na comparação com 2012, de decréscimo, no caso, a alienação de bens, porque nesse mesmo período do ano passado, nós tivemos a entrada de uma parcela do contrato de venda da folha de pagamento, né, com o Banco Santander. Então, o contrato previa um pagamento ano passado bem acima do desse ano, por isso tem essa queda aí no regime de alienação de bens. Nas outras linhas, praticamente todas, tanto de operações de crédito como de transferência de capital, aí, em relação a 2012, nós temos um crescimento. Então, em termos da receita total, nós arrecadamos até agosto 1,6 bilhão acima do ano passado, novamente muito concentrado no crescimento de receitas correntes. Abrindo agora os principais grupos, como nós usualmente fazemos, passamos para o próximo slide, aí nós temos a receita tributária principal, né? Principal rubrica da Prefeitura, em relação a 2013, e os dois principais impostos, ISS e IPTU, juntos responderam aí por praticamente todo o aumento de 586 milhões. Né? Nós tivemos no IPTU 208 milhões acima do ano passado, no ISS 327 milhões. O ITBI guarda nós temos verificado esse ano, né, uma acomodação em relação àquelas taxas de crescimento que ele vinha apresentando. O mercado imobiliário carioca estabilizou mais em termos de preços, então o ITBI esse ano tem mostrado até o momento um crescimento praticamente só equivalente à inflação. E aí, os senhores têm aí as demais rubricas, como um todo nós temos um crescimento de 11,2% na receita tributária. O IPTU e o ISS guardam, ainda que um efeito pequeno, mas tem também um efeito parcial do programa PPI. Tá? Quer dizer, a maior parte do efeito está em outras receitas correntes, mas há um efeito minoritário aqui também. Esse próximo slide ele demonstra, em termos gráficos, o slide anterior. Né? Então, nós continuamos com crescimento aí em ISS, IPTU e ITBI, que são os tributos da força de arrecadação. Né? O imposto de renda ele guarda uma estabilidade aí em relação ao ano passado pelo lado da despesa liquidada. Né? Como os senhores vão ver, em algumas rubricas de despesas, a liquidação foi abaixo do ano passado, então a retenção de despesa acaba sendo menor também, mas não há, enfim, nenhuma mudança de prática de arrecadação. É exclusivamente uma questão de ritmo de liquidação de despesas, que nesse ano foi inferior ao ano passado. Em termos das transferências correntes, de natureza constitucional, nós tivemos um crescimento de 12%, correspondendo aí a cerca de 470, 480 milhões de reais em relação ao período de 2012, com crescimento ainda em alguns casos tímido, mas com crescimento em praticamente todas as rubricas. A maior delas, né, as duas maiores, que são o ICMS e Fundeb, apresentaram um crescimento. O Fundeb
se beneficiando do aumento, né, da rede de escolas, especialmente de espaço de desenvolvimento infantil. A Prefeitura fez um investimento importante ao longo desses últimos anos. O rateio, né, dos recursos do Fundeb dentro do Estado do Rio é por rede, então a cidade do Rio ganhou comparativamente em relação aos demais municípios, então isso se refletiu no aumento dos recursos que a gente recebeu do Fundeb esse ano. Mas o próprio ICMS em si também cresceu e, enfim, as principais rubricas estão aí e, como um todo, as transferências também contribuíram aí para o crescimento das receitas, volta de 5,5%, 6% real ao ano. A próxima tabela, a exemplo das receitas próprias tributárias, demonstra isso em termos gráficos e com um desempenho bastante importante do ICMS e das transferências Fundeb e SUS, as duas se beneficiando aí do aumento da cobertura da Prefeitura nessas áreas, de forma até mais intensa no Fundeb, porque o rateio do Fundeb é direto por rede, né? O do SUS também mas guarda ainda outras métricas. Mas, tanto no SUS quanto no Fundeb, o aumento da operação da Prefeitura tem se refletido em mais recursos. Nós abrimos, conforme solicitado na audiência anterior, a rubrica de outras despesas correntes, a fim, inclusive, de trazer um pouco o balanço da arrecadação da dívida ativa, né? Então, essa rubrica de outras despesas correntes está aberta nos seus 4 principais grupos. O primeiro grupo, que é multas e juros de mora, ele tem, além das multas de trânsito, tem os valores de mora sobre os tributos arrecadados em atraso. Então, tanto no caso quanto da fazenda, quanto da dívida ativa, quando se recupera um imposto em atraso, um pedaço é de principal, outro pedaço é de acréscimos moratórios. Então, os senhores podem ver que há um crescimento aí bastante grande na arrecadação em 2013, e isso por consequência direta do PPI carioca. Então, esse fato gerou um aumento de arrecadação. O mesmo se dá na linha de dívida ativa, que aí tem o principal da dívida ativa, né, o imposto apenas corrigido monetariamente, entre tributária e não tributária. O desempenho da arrecadação da dívida ativa, não está no slide, mas, enfim, cerca de 80% disso aí é IPTU, recuperado, né, por meio do programa e dos outros esforços, e 20% ISS. E há ainda uma parcela de dívida ativa não tributária, que são aquelas multas administrativas, né? São os autos de infração administrativos que a Prefeitura aplica e que, quando não pagos, também vão para a dívida ativa. Então, esses não foram objeto do PPI, né? O programa de parcelamento era exclusivamente de dívida tributária. E o restante da rubrica de receitas diversas, que também teve um crescimento importante. Nesse caso, o crescimento se deveu por contrapartidas, né, de leis municipais relacionadas ao urbanismo, né? Então, a lei do PU das Vargens, que teve um crescimento de arrecadação esse ano, e a regularização da lei complementar de regularização de acréscimos, né, a lei complementar de 2009, que passou de 83 para 118 milhões. Então, essa rubrica de outras receitas correntes acaba apresentando um crescimento bastante expressivo esse ano, por conta do PPI. Então, do lado da receita, basicamente era isso que nós queríamos apresentar. As receitas tradicionais da Prefeitura mantiveram, né, um bom desempenho, mesmo em meio a um ambiente de relativa estabilidade da economia brasileira, e nós tivemos um crescimento aí por conta da recuperação de dívida ativa. Como um todo, novamente, o desempenho de receitas, enfim, cumprimos aí com folga o previsto na lei orçamentária até agosto. Pelo lado das despesas efetuadas, nós temos aí o
corte por liquidação, né? Quer dizer, não despesa empenhada, mas sim despesa já efetivamente autorizada para pagamento, né? Despesa paga. Como um todo, nós temos 391 milhões acima do ano passado, um crescimento aí de 3,3%, que é distribuído aí ao longo das rubricas tradicionais. A despesa de pessoal tem um crescimento aí relativamente próximo à inflação no período. Outras despesas correntes, que são a segunda rubrica, né, mais tradicional, também apresentaram um crescimento próximo a 10%. E, no caso dos investimentos, nós tivemos um menor ritmo de liquidação em relação ao ano passado. Então, isso faz com que o crescimento na liquidação da despesa nesse segundo quadrimestre, em termos gerais, seja abaixo do crescimento da receita, né? Quer dizer, a receita cresceu bem mais do que a despesa liquidada nesse período. O próximo gráfico demonstra uma pizza aí de despesa liquidada, mas sempre lembrando que, enfim, questão de liquidação de despesa ao longo nessas datas intermediárias, né, que não são a data de dezembro, elas não são tão precisas porque algumas despesas são continuadas, são duodecimadas, tipo pessoal e custeio, e outras não são, né, como investimento. Então, tendem a se concentrar mais no final do ano. Então, o gráfico de pizza aí da despesa liquidada acaba não representando a cara do orçamento como um todo, né? Se a gente pegasse a dotação, nós veremos que a parcela de investimento é bem maior, né? Então, a liquidação se acelera mais para o final do ano. Mas, como um reporte, aí está a abertura da despesa paga, né, até agosto. Essa mesma despesa paga é aberta aí pelas tradicionais funções de governo. Nós temos aí os dois principais orçamentos da Prefeitura, Educação e Saúde, e que tem uma natureza também continuada, né? Então, guardam sempre essa relevância ao longo de todo o período. E a Previdência Social e a Administração, que também são de natureza corrente, né, interna do funcionamento da máquina. E o terceiro grupo, digamos assim, é a função de urbanismo, que tem dentro de si também boa parte dos investimentos, né, os corredores BRTs, algumas obras de transporte que estão dentro da função urbanismo. E aí, essa em especial, em relação ao ano passado, ela tem uma menor liquidação, pelo que eu falei, né? A liquidação de investimento nesse primeiro quadrimestre foi inferior ao ano passado. O resultado orçamentário desses 8 meses é consequência do que eu disse, quer dizer, nós tivemos um ritmo de crescimento de receitas acima da liquidação, do pagamento de despesa. Então, o resultado orçamentário acaba sendo bastante positivo. É normal que nos primeiros quadrimestres do ano ele seja positivo, porque a gente tem o efeito do IPTU, né? O IPTU entra muito concentradamente em fevereiro, a despesa é liquidada mais para o final do ano. Então, de qualquer forma, até agosto nós temos um resultado orçamentário positivo de 2,3 bilhões, comparado a 1,1 bilhão no ano passado. Que ele é uma consequência matemática direta, né? Nós crescemos 1,6 bilhão em receita, a despesa cresceu mais ou menos 400 milhões, então o resultado orçamentário comparado ao ano passado, ele tem um superávit maior de 1,2 bilhão, que certamente parte é consumido aí até o final do ano, quando o restante das despesas empenhadas é paga, né? O resultado primário, ele acompanha muito proximamente o resultado orçamentário, na medida em que os valores, né, de receitas não primárias são bem inferiores ao das receitas primárias. Então, nós tivemos aí 2,2 bilhões de resultado primário acumulado até agosto de 2013.
aí se excluem as receitas e despesas financeiras. Na medida em que se acelerem, né, entradas de operação de crédito para financiar investimento, esse resultado primário vai normalmente se reduzindo, né, porque você vai ter uma despesa de capital financiada com recursos de terceiro. Então, quando as receitas de capital se acelerarem ao longo do ano ou do próximo ano, esse resultado vai normalmente se reduzir. No resultado nominal, que é o que apura a dívida líquida, quando a gente compara agosto com dezembro, nós temos aí uma redução da dívida líquida na medida em que a nossa dívida consolidada se manteve relativamente estável em relação a dezembro e nós acumulamos caixa, né? O resultado orçamentário se traduz numa maior disponibilidade de caixa. Os RPs já foram praticamente todos quitados, então a dívida fiscal líquida, quer dizer, a dívida consolidada menos os haveres financeiros e as disponibilidades, ela se reduz em relação a dezembro. Novamente, sempre os municípios geralmente funcionam assim, muito por conta dessa sazonalidade do IPTU, quando você compara essas estatísticas de dívida líquida no meio do ano com dezembro, geralmente se tem uma redução, porque o caixa tende a ficar maior ao longo do ano do que no final do ano. Desculpa. Receita corrente líquida. Principal definição aí de receita da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que serve de base para boa parte dos limites que os governos têm que cumprir. Aí nós estamos demonstrando ela em base 12 meses, né, receita corrente líquida, até porque ela serve para os limites, ela é apurada em base 12 meses, então não são os 8 meses de 2013 mais os últimos 4 meses de 2012, comparados com 8 meses de 2012, somados a 4 meses de 2011. Né? Então, esse período como um todo apresenta um crescimento de 15%, que é próximo ao crescimento da nossa receita. E, como eu disse, reflexo das receitas correntes. A receita corrente líquida não envolve receita de capital. Então, a Prefeitura tem hoje aí uma receita corrente líquida da ordem de 17,7 bilhões de reais, base 12 meses. Os limites legais, né, alguns deles, novamente, sendo apurados em agosto, eles ficam prejudicados, né, porque você tem uma entrada de receita muito grande, né, principalmente por conta do IPTU, ao passo que as despesas são distribuídas em 12 meses. Então, a apuração dos limites constitucionais em saúde e educação tem sempre que ser feita em base 12 meses. Nós colocamos aí o que foi publicado em base 8 meses, mas não se torna representativo, porque você não tem 12 meses de despesa aí, você tem muito mais receita do que despesa. A despesa de pessoal também sofre um pouco desse efeito, mas, enfim, o limite prudencial é de 51%, de 39%. Nos últimos 2, 3 anos, esse tem sido o desempenho do limite de despesas pessoal, né? Por volta de 40%, 41% é essa faixa que está. Eu esqueci de dizer, quer dizer, o serviço de saúde em base 12 meses é 23%, 24%, educação é 25,5%. Isso aparecerá quando, de fato, o exercício como um todo for apurado. Dívida consolidada líquida, que é aquele limite da LRF, né? A dívida consolidada líquida não pode superar 120% da receita corrente líquida. Em agosto, ela estava em apenas 32%. Sempre lembrando que também tem uma sazonalidade, quer dizer, como o caixa dentro do ano é maior do que o caixa do final do ano, esse limite dentro do ano costuma ser menor do que o apurado no final do ano, mas, de qualquer forma, é praticamente 1/4, né, do limite da LRF. E a média do serviço da dívida, que é uma estatística que diz quanto que mais ou menos o serviço da dívida prevista para os próximos 15 anos consumirá da receita corrente líquida anual, o limite é 11,5%. Nós temos já
há alguns anos ficado nessa faixa de 5,44%. Então, nos limites que são possíveis de serem verificados em agosto, né, que não são distorcidos por essa sazonalidade, nós temos aí bastante tranquilidade em todos eles. Eu trouxe aqui alguns slides a mais, também por conta da demanda da reunião anterior, sobre as questões de endividamento. Então, esses próximos slides a gente demonstra, e aí nós não abrimos todos os períodos, mas, enfim, são todos publicados, mas fizemos um pouco aqui uma evolução de 4 anos e o resultado intermediário de agosto. Esse primeiro limite é o limite que se aplica aos municípios que têm contrato de dívida refinanciada com a União, né? Ele não é aquele da LRF. Então, o limite, a dívida financeira sobre a receita líquida real, ela não deve superar uma vez, não deve superar 100%. Como os senhores podem notar, esse limite teve uma redução bastante dramática nos últimos anos. Ele era de 1,18, que impedia, né, a Prefeitura de contratar novas operações na época, para 0,76. E ele é fruto do fato de que o crescimento nominal das operações de crédito foi muito abaixo da receita líquida real. A receita líquida real praticamente dobrou e a indexação, né, a correção monetária da dívida, mais novos recebimentos do BNDES, da Caixa Econômica que a gente teve, cresceram num ritmo muito menor. Então, a dívida bruta sob RLR passou a ficar muito abaixo do que era antes. Então, esse conceito aqui é dívida bruta com receita líquida real. O próximo slide, ele abre o limite da LRF em si, que é aquele de dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida. Ao longo desse período, ocorreram algumas mudanças de interpretação e de cômputo do limite. Por exemplo, em 2008, o município, ele é uma dívida consolidada, bruta, menos, grosso modo, né, haveres financeiros sobre a receita corrente líquida. Em 2008, o município computava nos haveres financeiros as disponibilidades do Funprev, né, como abatedores do caixa. Isso fazia com que o limite publicado à época fosse menor, né, do que ele de fato é. Isso deixou de ser feito na atual administração. Então, atualmente, quando se vê a disponibilidade de haveres financeiros, se utiliza apenas os recursos que, de fato, estão disponíveis para baterem a dívida, que são os recursos do Tesouro. Então, esse limite em 2008, se eu não tivesse essa mudança contábil, ele, na verdade, seria 0,79. Né? Então, ele viria de 0,79 para 0,54. Em agosto, 0,32, porque, como eu disse, tem um efeito aí de acúmulo de haveres financeiros. Essa dívida contratual, ela utiliza parte do que é computado no outro limite, né? O principal são as operações de crédito. O que tem dentro dessas operações de crédito? A dívida com a União, né? A nossa dívida refinanciada lá em 99, que é mais ou menos 60%, 65% desse valor, e os empréstimos de longo prazo que nós temos com o Banco Mundial, com o BID, com o BNDES, com a Caixa. Então, essas operações de crédito aqui se dividem entre esses credores. E aí nós temos outros parcelamentos, né, que foram contratados por empresas indiretas, um precatório que foi feito um parcelamento, quer dizer, não é precatório atrasado, é parcelamento pela emenda constitucional lá de trás, a parcela de depósito judicial tributário que a Prefeitura saca, né, antes do julgamento final, manda a boa prática contábil que ela seja provisionada. Então, isso não é coisas que a Prefeitura, de fato, vai pagar, né, são provisionamentos. E a provisão para riscos e contingências, que o município também realiza uma política bastante conservadora de colocá-la,
e que aí, seguindo a direção da STN, a partir de 2013, a gente continua no nosso balanço, mas não entra mais no cômputo desse limite. Enfim, isso é uma definição lá da STN. Não é que deixou de existir a provisão para riscos e contingências, ela apenas não está colocada no limite da LRF, mas ela continua no balanço das empresas. Essas são, basicamente, contingências cíveis e das empresas. Então, esse quadro demonstra não só o crescimento moderado da dívida bruta, que é natural efeito até da inflação, como uma redução bastante dramática, de fato, do endividamento relativo da Prefeitura, e que nos dá muita folga em relação à LRF. Novamente, isso são quadros projetados que a gente escolheu aqui por demonstrar 3 períodos. Outro limite que é bastante relevante da LRF é a média de encargos. E aí, como eu falei mais cedo, permanece aí na ordem de 5,4% do comprometimento da RSL ao longo dos 27 anos, dos próximos 15 anos até 2027, com bastante folga também, dado até o próprio perfil de endividamento da Prefeitura, que é de operações de longo prazo, com amortizações periódicas e taxas de juros baixas. E aí, enfim, esse não é um limite, mas apenas para abrir a despesa de dívida dos últimos anos, dos mesmos períodos, 2008, 2012, 2013. Aí, nesse serviço da dívida, a gente nota aí o efeito, principalmente, da operação com o Banco Mundial, que reduziu os juros com a União de 9% para 6%, na parcela que ainda ficou em aberto, e apresenta uma taxa de juros bastante baixa, um prazo mais longo, 30 anos. Então, as pessoas podem ver que, mesmo em termos nominais, a dívida bruta sendo maior, porque, enfim, se passaram 5 anos, até por inércia de inflação ela seria maior, o serviço, as despesas em valor absoluto, nominal, corrente de cada ano se reduziram. Então, e isso é principalmente devido à operação com o Banco Mundial, que reduz amortização e principalmente encargos com a União. Então, do ponto de vista de endividamento, nós temos aí uma trajetória bastante virtuosa e confortável em todos esses anos, e inclusive com práticas de contabilização revisadas e, enfim, conservadoras e aprovadas pela STN. Presidente, eram essas as considerações que eu queria fazer. Agradeço pelo espaço e me ponho à disposição aí de todos. Antes de passar a palavra para o nobre vereador Átila Nunes, a presidência registra que a palavra está franqueada para quem quiser fazer uso da mesma. Para fazer uso da palavra, o nobre vereador Átila Nunes. Alô? Bem, primeiramente, bom dia a todas as autoridades presentes, ao presidente da Comissão de Finanças, professor Washington, ao secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, ao senhor controlador-geral do município, Antônio César Lins Cavalcante, aos demais autoridades, técnicos da Prefeitura, técnicos e funcionários da Câmara Municipal. Gostaria, assim, lógico que são muitas informações, e muito detalhadas, muito técnicas, alguns pontos só. Primeiro, com relação à arrecadação, ou seja, a arrecadação do município vem numa crescente, até o que permite, boa parte dos investimentos que nós estamos vendo. Então, assim, aqui tem mais ou menos discriminado, ou seja, em números gerais, os motivos dessa arrecadação. Mas, primeiro, eu queria, só para entender um pouco mais de forma detalhada, não só o que passou, mas olhando para frente, ou seja,
A perspectiva da Secretaria de Fazenda é que a arrecadação ela continue nessa batida, ou seja, continue elevando, ou seja, já houve aí, acho que já chegou aqui na casa a previsão do orçamento do ano que vem, né, assim, de uma forma expressiva. Então, queria entender da onde, se é pela questão da arrecadação tributária ou de transferências. E mais especificamente, que esse acho que é o grande ponto que tem até gerado muita discussão, não só na sociedade, mas inclusive na imprensa, com relação ao investimento em educação, né, o mínimo legal de 25%. É lógico que a arrecadação ela é uma variável viva, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma coisa é fazer previsão, outra coisa é, de fato, quanto será realizado no ano. Mas gostaria de entender, né, já uma vez que já estamos no segundo quadrimestre, aqui pelos números, né, o investimento está abaixo, né, em educação está abaixo do mínimo legal, né, exigido. Como é que a Secretaria imagina fazer esse ajuste e, uma vez que tenha uma sobra nesse ano, né, para investimento em educação, como é que esse investimento seria realizado? Bom, com relação à projeção, né, de arrecadação, a gente entende, né, que para a tendência como um todo da receita total da Prefeitura se mantém mais ou menos na casa onde ela está, né, entre 12% e 15%, é isso que está expresso na proposta orçamentária do ano que vem. E é o que tem sido verificado esse exercício, é o resultado que a gente espera. Agora, a desagregação disso entre grupos de receitas é bastante heterogênea, né? Depende da base que a gente utilizar. Como eu disse, por exemplo, na receita tributária, isso já é um efeito que está presente esse ano, e a gente espera para o ano que vem. Nós temos um imposto bastante importante no município, o ITBI, que teve já uma estabilização. Quer dizer, enquanto em anos anteriores ele crescia 20%, 30%, esse ano ele não está crescendo dessa forma, e a gente não espera isso para o ano que vem, né? Há que se lembrar também que nós tivemos, como eu disse, esse ano, um evento específico, né, de arrecadação derivado da recuperação de impostos atrasados. Não haverá esse programa no ano que vem. Então, no lado, por exemplo, da arrecadação de dívida ativa, quando a gente comparar com esse ano, não haverá esse crescimento. Então, assim, o crescimento dos impostos em si, descontado esses eventos extraordinários, ele ainda tem se mostrado bastante resistente, mas o ISS tem uma tendência de redução relativa, né, do crescimento em relação a anos anteriores. É o que está acontecendo esse ano, é o que a gente prevê para o ano que vem. Então, a gente acredita que o maior cenário é de manutenção das taxas de crescimento que a gente tem verificado atualmente, quer dizer, o ITBI relativamente estável e o ISS crescendo ainda na velocidade que ele está crescendo nesse exercício. Secretária, se me permite, desculpa cortar, mas só para complementar nessa parte, que eu também fiquei curioso com relação, já que você está falando de ITBI, gostaria que o senhor falasse um pouco também, especificamente do IPTU, né? Porque teve aqui uma variação de 15%. Eu queria entender, uma vez que, teoricamente, o IPTU foi corrigido, né, apenas pela inflação, como é que aconteceu, até porque aqui pela casa nós não aprovamos de nenhuma, né, correção legal, né, da base de IPTU. O efeito do IPTU ele é exclusivamente do PPI carioca, né? Porque você permitia um parcelamento de impostos atrasados que ainda estavam na esfera da Fazenda, que era basicamente o exercício de 2011, e o que estava na dívida ativa. Então, esse efeito em 2013, que virá do IPTU, é recuperação do IPTU de 2011, pago dentro do PPI. O IPTU corrente de 2013, como o senhor bem apontou, ele foi apenas corrigido pela inflação. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o IPTU de 2014, comparado com 2013, ele refletirá, né, deverá refletir também a inflação, e tem que retirar de 2013 esse efeito de 2011. Né?
Então, como eu disse, o IPTU e o ISS na Receita Tributária, eles têm um pequeno efeito do PPI. Eu digo pequeno porque o maior volume de impostos atrasados está em dívida ativa, né? Ele não está na esfera ainda da Secretaria de Fazenda, quer dizer, o grosso da arrecadação do programa é em dívida ativa, mas ele tem um efeito, e é por isso que o crescimento de IPTU em 2013 será acima da inflação, porque ele tem uma arrecadação extraordinária do atrasado de 2011. Com relação à educação, como eu disse, quer dizer, esse limite que a gente trouxe aqui, que ele é publicado quadrimestralmente, ele não é representativo porque ele não tem toda a despesa do orçamento do ano e a receita do exercício ela é sazonal, né? Quer dizer, como a gente recebe IPTU, né, a maior parte do IPTU é em cota única, então a receita do ano ela tem uma concentração no primeiro quadrimestre. Então, o orçamento da educação ele está acima de 25%. Essa aí é uma questão da apuração da velocidade da despesa com a velocidade da receita. Quer dizer, ele é 25% do orçamento do ano inteiro, em 25,4%, eu acho que está a dotação atual, de 12 meses de arrecadação. Só que, assim, até agosto, eu arrecadei mais receita por causa do IPTU do que despesa. Então, quando eu pego 8 meses de despesa de educação, eu não tenho 8 meses de receita, é como se eu tivesse, sei lá, 10 meses de receita, né? Então, deixar isso claro, quer dizer, não há nenhum descumprimento no limite de 25%, porque você não tem 12 meses de despesa. Ele está alocados acima de 25% do orçamento do ano inteiro. Só que a gente tem mais receita do que despesa. Isso sempre acontece em abril e em agosto. Quer dizer, a gente a apuração mesmo da prestação de contas, esse é o caso da saúde também. Por exemplo, a saúde a gente não tem 18% do orçamento em saúde. Na verdade, é 23%, 24%. Né, e ali aparece 18%. Então, não há nenhum descumprimento do limite. É uma questão normal está dentro do planejado, está dentro da expectativa, tanto de arrecadação e investimento. Basta que você tenha a execução das despesas do resto dos próprias despesas de pessoal dos outros 4 meses. Né? Porque, como eu disse, quando a gente chegar em final do ano, não só da educação, você vai ver que tem muito mais despesa, de setembro a dezembro, a gente tem mais despesa do que receita. Né? Como se a gente recebesse um salário antecipado e ao longo do mês você vai gastando. É a mesma coisa no orçamento da prefeitura. A gente recebe mais receita no início do ano e aí você vai gastando. Né? Não há nenhum descumprimento, nenhuma intervenção que tenha que ser feita. O orçamento da educação ele já tem mais do que 25% e basta pagar salários e despesa corrente, investimento até o final do ano que atingirá. O mesmo vale para a saúde, né? Que eu acho que está em, sei lá, por volta de 23%, 24%. Né? Vereador Átila. Obrigado. Uma última pergunta só. Com relação a investimentos, né, despesas de capital, pelo que eu estou vendo aqui, até para me corrigir se eu estiver errado, equivocado, mas despesas de capital, né, em 2012, mais ou menos 1,5 bilhão, em 2013, 1 bilhão, uma variação de 33% a menos. Queria entender um pouco esse número, só para, ou seja, existe como se é um primeiro ano, né, de um ciclo de 4 anos, isso significaria uma redução de investimento? Queria entender um pouco só esse número. Isso é uma questão realmente de ritmo, de liquidação. Quando nós pegamos, como eu disse, no lado da despesa, a foto que está aqui não é do que foi pago, né, até agosto. Então, não tem o orçamento como um todo do ano. Quando a gente pega a dotação de investimento, a gente pode até trazer isso passar numa outra audiência, a gente vê um tamanho de investimento no ano parecido com 2012 e com 2011. Então, assim, não há nenhuma redução do espaço fiscal de investimento, muito pelo contrário, tanto que os senhores veem que a receita foi bem maior do que a despesa. É, de fato, uma questão de ritmo de liquidação. Algumas obras grandes da prefeitura foram concluídas no ano passado,
Então, isso se traduziu até o momento num ritmo de liquidação menor, que tem mais a ver com o andamento físico das obras do que com recursos. Quer dizer, o espaço de investimento do município permanece o mesmo. A gente tem aí um orçamento da ordem de 3 bilhões de reais em investimento do ano. É muito normal que a liquidação seja muito mais concentrada no final do ano, né? O orçamento, sempre lembrando, quer dizer, os municípios abrem o ano com orçamento fechado, né? Quer dizer, você paga apenas as despesas como pessoal, como dívida obrigatórias que não podem parar. Então, essas despesas com terceiros acabam também sendo liquidadas mais para o final do ano. A comparação com 2012 realmente deriva do andamento, da conclusão física de algumas obras e da fase ainda de licitação e de início de obra de outras obras grandes, né? Mas, em termos orçamentários, o espaço de investimento permanece o mesmo e o município continua aí com 15% a 20% do seu orçamento para investimentos. Aí é uma questão de andamento físico da obra. Muito obrigado. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradecemos a presença de todos e dou por encerrada a audiência pública.